Primeiro, agradecer ao Neuber, a Gislaine, a Cida, enfim, toda a diretoria da casa, que faz um trabalho muito bonito aqui, de acolhimento das pessoas. Eu estava vendo os anúncios que estavam aqui na parede, né, apoio a quem precisa. E recebi o convite como uma reconciliação com as minhas palestras, que estavam meio suspensas já há algum tempo. Passei um período aí de reflexões e acho que a gente precisa buscar um reequilíbrio para trazer uma mensagem um pouco mais equilibrada para quem quer que seja. Às vezes, ficar em silêncio, né, como espíritos imperfeitos que ainda somos todos, às vezes o silêncio, um tempo para a nossa reflexão, para todo mundo aqui é importante. E essa palestra ela vem mais como uma reflexão minha desse período e sempre buscando de fato uma evolução, né? Sempre buscando de fato uma melhora, um dia depois do outro, algum degrau que a gente consiga subir e compartilhar com vocês essas reflexões que eu tive ao longo desse tempo. Muitas delas não vieram por leitura de obras espíritas, vieram por leituras de outros livros, livros de autores, às vezes, históricos, livros, às vezes, de autores hoje, que estão despontando de outras áreas, mas é curioso que quando a gente passa a analisar a literatura de hoje, de diversos autores, que muitas vezes não tem nada a ver com filosofia espírita, a gente sempre percebe que ali sai uma mensagem que ela converge com o que o próprio espiritismo pega. E eu estou falando aqui das cinco obras básicas mesmo, nem entrando muito nas obras de André Luiz, de outras obras tão importantes, mas a gente consegue tirar dali sempre uma mensagem que faz a gente pensar que a leitura é sempre uma alternativa possível para quem está com o coração angustiado, para quem está aflito, para quem está com medo, para quem está ansioso, né? A gente que vive numa sociedade tão ansiosa, uma sociedade tão materialista, uma sociedade tão barulhenta, uma sociedade que não consegue hoje tirar o celular da mão, às vezes, por uma hora que se quer, e fazer uma atividade, uma reflexão profunda. Eu acho que a leitura ela é um hábito que deixou de ser cultivado desde a instrução dos nossos filhos, né? A gente, antigamente, nas nossas escolas, a gente pegava os livros, hoje as nossas crianças pegam um laptop com 7, 8 anos de idade. E aquela luz na cara, né? E eu acho tão difícil ler com aquela luz na cara, né? Você ler com um livro é tão diferente. E, infelizmente, essa é uma sociedade que vai ter que se acostumar a isso, né? Talvez um desafio que a nossa sociedade tenha é, de fato, a gente repensar as nossas rotinas, repensar como a gente acelera demais a nossa vida, repensar as nossas prioridades, reavaliar o que de fato vale a pena. Não é verdade? E é aí que eu trago a ideia do arrependimento sincero, né? Do arrependimento verdadeiro. Por isso que eu queria aqui bater um papo com vocês disso, né? O que é o arrependimento sincero, né? A obra de Kardec fala muito da história do arrependimento quando fala do Código Penal, na quinta obra de Kardec. E ele fala do arrependimento, a expiação, né? Como fases desse progresso que a gente vai tendo encarnação, nas encarnações solidárias que a gente faz. Mas o que é esse arrependimento, né? Quando que ele efetivamente é sincero? Quando que a gente se arrepende de algo que de fato é o que é o mal, vamos dizer assim, algum mal que a gente fez? Porque ao longo da história o mal é relativo, as pessoas relativizavam o mal, né? A depender da sociedade que você vive, o que é certo numa sociedade não é certo em outra. Historicamente, o que foi certo hoje não foi certo ontem, né? Na própria Igreja Católica, teve o período da Inquisição, em que muitas coisas que eram, por exemplo, a evolução da medicina, que foi tão combatida na Idade Média, era o mal, era o bruxo, era o barbeiro, o cirurgião que eles chamavam.
E o mal, ele vem sendo refletido ao longo de gerações em gerações e sendo repensado tanto pela psicanálise, né? O Freud falou muito na psicanálise sobre o que era bem e mal, né? A construção de uma mentalidade que gerasse um filtro na pessoa e ela conseguisse ter dentro dela algo que paralisasse os instintos primitivos dela, o superego que ele falava, né? A formação desse superego, como a educação influenciava nisso, a instrução. E o mal foi sendo refletido, não como uma construção social, mas às vezes como uma construção histórica de tradições, até que chega a obra de Kardec, em que não relativiza mais o mal. Ele consegue ali, através de uma construção de leis morais, ditar para a sociedade de uma forma muito clara, que antes era dita em parábolas na Bíblia, ele vem de uma forma didática, e ele fala das leis morais no seu primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos. As 10 leis morais que ele coloca lá, que ele coloca, olha, não precisa mais de parábolas para falar, no estágio da sociedade atual, eu não preciso mais de parábolas para passar uma mensagem, eu posso falar diretamente. Essa sociedade ela já está instruída para absorver esse tipo de mensagem, lá em 1865. Época ainda que pessoas na Rússia sofriam castigos de 2.000 chibatadas por ter feito algum mal a um semelhante ou por ter feito algum mal a um sistema. Então a gente vê que essa divisão do bem e do mal, ela vai sendo construída na nossa sociedade até a gente chegar agora e ter ao nosso alcance, de uma forma muito didática, tudo que a gente deveria fazer, pelo menos no nosso estágio evolutivo, para conseguir algum tipo de progresso. Mas será que a gente lê de verdade isso? Porque se a gente não tiver a leitura disso, a consciência de tudo que está escrito aqui, como é que a gente vai se arrepender sinceramente? Como é que a gente vai ter o discernimento de que aquilo que a gente agiu no nosso dia de fato é errado? Da onde a gente vai tirar esse discernimento? Será que o nosso discernimento já não está incorreto por uma falta de uma instrução própria? Né? Passar o dia em revista, como se diz em um momento do Livro dos Espíritos, em uma pergunta, acho que é a 1089, que é Santo Agostinho que responde. E ele fala, passe o seu dia em revista. Mas qual o paradigma para isso? Qual é o nosso paradigma? Qual é o nosso grau de evolução para fazer isso? E como atingir um grau de evolução, de conhecimento, de regras morais, para que a gente faça uma revista de fato na nossa mente e consiga, no nosso dia, detectar pontos em que a gente foi omisso, alguém que pediu uma ajuda, a uma palavra, a um abraço. Como que a gente faz? Tudo isso para atender, às vezes, paixões privadas nossas, que a gente fala, os nossos vícios, as nossas paixões, que é normal, né? E ainda estamos numa fase de evolução. Mas se a gente quer de fato evoluir, o arrependimento é de um desses instrumentos sem o qual você não consegue fazer esse processo que é colocado no livro O Céu e o Inferno, o conhecimento dessas leis morais, o conhecimento do que é ser o homem de bem, que tanto se falou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se torna indispensável, né? Indispensável. O que é ser o homem de bem? Né? Será que somos todos os dias o homem de bem que o Evangelho prega, apesar de frequentarmos os centros espíritas? Né? Frequentar os centros espíritas uma vez na semana, ou as pessoas católicas que frequentam suas igrejas aos domingos, ou as pessoas que têm as outras religiões, será que isso é suficiente? Será que os nossos atos no dia a dia... Deus falava... O Kardec falou que o templo de Cristo não é só os centros em que as pessoas se reúnem para exercer uma religião. É a sua casa, é o seu trabalho. Lá é o templo, né? O seu corpo. Em todo lugar é o templo de Cristo. Ele é onipresente. E será que a gente está trabalhando o conhecimento do que fala a lei moral dentro da nossa própria casa? No ensinamento dos nossos próprios filhos? Né? Na quietação das pessoas que estão próximas a gente, que estão extremamente nervosas ainda, pessoas muito próximas, irmãos, irmãs,
maridos, esposas, filhos, filhas, genros, noras, primos, pessoas que convivem ao nosso redor e que mostram uma aflição tal, mas que a gente não consegue sequer ter paciência, a gente só acaba julgando e julgando e trazendo mais conflito e gerando mais problemas. Será que a gente está pacificando o nosso ambiente mais próximo? Será que a gente tem o conhecimento de que essa, às vezes, é a nossa única missão? Pacificar um ambiente próximo. Pacificar um conflito que vem de várias encarnações, porque a gente foi colocado naquela missão pequena, mas essencial. Né? Então, essas reflexões que eu queria trazer, né? Qual é o arrependimento sincero que a gente precisa pensar? Aquele que a gente deixou de cumprir com um projeto, às vezes, que iria satisfazer a gente financeiramente, uma sociedade que a gente não entrou por uma decisão incorreta, um carro que a gente deixou de comprar por algum motivo X, uma escolha profissional, uma escolha em termos de estudos, né? Projetos de vida materialista que a gente muitas vezes pensa no arrependimento. Ah, se eu tivesse feito isso, hoje eu estaria assim, se eu tivesse feito aquilo, hoje eu estaria acolá. Então são reflexões dessas que eu trouxe hoje para a gente pensar um pouco, refletir. Eu não me sinto nem moralmente apto a falar com qualquer autoridade aqui, porque me sinto muito defeituoso nos meus próprios relacionamentos ainda, com as minhas filhas, com a minha esposa que está aqui, com as minhas irmãs que estão aqui também, meu sobrinho. Mas eu acho que o que a gente precisa ainda aprender é entender a palavra ainda, que a gente não entendeu, a palavra que está escrita. A gente não conhece muitas vezes a palavra. Às vezes a gente, como eu digo, né, nessa volúpia de celular, de tudo, a gente não tem tempo mais para nada, a gente não tem tempo para ficar quieto, a gente não tem tempo para pegar de fato, voltar a isso que eu falei, né, pegar um livro e fazer uma leitura, ter uma reflexão um pouquinho mais profunda das coisas. Então eu peguei aqui, ó, a ideia do bem e do mal, e aqui eu chamo mal de ignorância, né, porque o mal, pela doutrina espírita, ela é a ignorância da pessoa, porque ela tem que ser vindo lapidada ao longo dos tempos, ao longo das suas evoluções, ao longo das suas encarnações, para que ela possa entender o que é o bem, né? Ou seja, a gente, pela nossa ignorância, às vezes a gente acaba prejudicando o próximo, ou a nós mesmos, e a partir disso, a gente vai criando reflexões, porque espia aquele mal que a gente produziu ao outro, né? Faz sentir na pele aquilo que um dia a gente propiciou ao outro de ruim, né? Isso é uma consequência natural, né? O Código Penal que se fala tanto no céu e no inferno, ele fala justamente isso. A verdade é que você sentir o que você produziu, isso é inerente à sua condição espiritual, para a sua evolução espiritual, né? O que diz lá. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente nisso. Mas aqui eu faço uma consideração, as primeiras considerações filosóficas que eu falei para você, sobre o bem à luz do contexto histórico-cultural que eu estava falando aqui. Né? Eu li um livro muito interessante, que fica a dica para vocês, é um livro histórico, eu nunca tinha lido esse autor, foi recente a minha leitura, foi Dostoiévski. Né? Dostoiévski, ele viveu na época do czarismo na Rússia. E ele era um nobre, e a história dele é bonita, porque ele, por ser nobre, e naquela época estava se iniciando as revoluções na Rússia, né? Tinham muitos camponeses e tudo mais, e ele fazia reuniões para discutir o czarismo na Rússia, o modelo que existia naquele momento. E aí ele sofre um degredo de 10 anos para a Sibéria, isso nos anos de 1860, mais ou menos. E como um crime político, de fazer reuniões e conspirar contra o czar da época. E ele fica 10 anos na Sibéria com os criminosos mais temidos que tinha da região lá. A Sibéria é um lugar extremamente isolado, frio. E é curioso que ele faz uma reflexão, o livro dele é a reflexão que ele faz sobre cada preso que existia lá. Porque ele conhece as pessoas que tinham os crimes mais bárbaros e pessoas que tinham crimes como ele, crimes de opinião da época.
E é curioso que ele relata assim, ele fala assim, das pessoas que tinham os crimes mais bárbaros dentro de um presídio, eu consegui achar momentos em que ela transmitia amor ao próximo. Uma pessoa que às vezes tinha matado uma criança, sem qualquer motivo relevante, ele conseguiu ver naquele local, em algum momento, aquele irmão, né, que ainda muito imperfeito, ele transmitia amor ao próximo. E do mesmo jeito ele via pessoas que entraram lá como ele, que eram pessoas que tinham uma vida social boa, mas que praticaram um crime de opinião da época, e que saíram praticamente muito degradados do degredo, né? Saíram muito ruins do degredo, praticando crimes lá dentro do próprio presídio. E ele vai fazendo uma análise da reflexão, do conceito entre o bem e o mal que é dentro daquele ambiente. Então você imagina um ambiente que a pessoa vai passar 15 anos no gelo, num local em que praticamente faz menos 20 graus o tempo todo, com correntes o tempo todo acorrentado na época. E ele vai fazendo a reflexão do bem e do mal no contexto das relações desses presos lá dentro daquele local. E é curioso e até bonito, porque ele mostra assim, ele fala assim, tem um capítulo em que os presos, porque não tinha muito o que fazer lá, obviamente, eles tinham trabalhos forçados e tudo mais. Mas ele falava o seguinte, o único momento de divertimento do pessoal que estava ali era que eles faziam um teatro. Era muito comum na Rússia rural eles fazerem teatros nos pequenos povoados na época, e eles faziam peças de teatro. E o grande elemento para a pessoa, durante todos aqueles um ano de trabalho que ele faria obrigatório lá, era pensar na peça que ele iria fazer. E naquele momento ele via um certo arrependimento da pessoa que estava presa pelo crime, do que ela tinha feito, porque ela via uma esperança na vida dela de fazer um papel num teatro durante 5 minutos. E ele analisa aquele contexto do teatro e ele fala assim, olha que coisa impressionante, aquele cara que matou uma criança, ele está preocupado com a fala do outro prisioneiro que tem que entrar numa fala X no momento tal, porque os outros prisioneiros precisam ficar satisfeitos com a peça. Ou seja, o interesse pelo próximo naquele contexto de uma pessoa que tinha um crime tão grave. Mostrando que, por pior que seja o ambiente, por mais escuro que seja o ambiente, em algum momento acende uma luz que cria na cabeça da pessoa uma transmissão de amor, por menor que seja. E essa transmissão de amor ela só é possível porque, de alguma forma, existiu uma reflexão daquele cara, naquela situação degradante. Uma reflexão de falar, existe algo bom que eu posso fazer. Existe algo bom pelo qual eu posso me preocupar. Ainda que eu esteja nesse local sem qualquer esperança. Então fica a dica para vocês, é um livro que eu li recentemente, chama Memórias... depois eu mando para o Neuber, que é Memória da Casa dos Mortos. Ele falava que o presídio era a casa dos mortos na Rússia, porque a pessoa simplesmente era tirada da dignidade humana. Muitos permaneciam acorrentados durante 20 anos, presos a uma parede, por exemplo, comendo simplesmente como a pessoa dava uma ração para eles. Então é curioso que você vai vendo que, naquele momento para ele, o conceito de bem e mal era muito relativo em relação ao nosso. Naquele momento do teatro, ele relata um ambiente em que o bem imperou. Um teatro produzido por um bando de criminosos. O bem naquele momento imperou, a luz se fez ali. E ele fala exatamente essas palavras, ali a luz se fez e trouxe esperança a todos que estavam lá. E isso que é interessante. E ao mesmo tempo, às vezes, a gente pega em alguns templos, a gente vê os problemas que a gente tem de conflitos, por exemplo, a gente vê muito, né, de padres que são acusados, dos problemas que tem de padres com crianças, quer dizer, onde haveria que ter a luz, né, que é uma igreja, um templo, a gente vê o mal ser praticado. Né? Então, assim, esse conceito, vão se criando narrativas, sempre foram se criando narrativas para você tentar temperar esse conceito de bom ou mal de acordo com o interesse subjetivo de cada um. E a gente faz muito isso. Quando a gente quer justificar para a gente mesmo algo que não foi bom, que a gente fez, mas que a gente precisa aliviar a nossa consciência,
aliviar a nossa culpa, a gente cria uma narrativa na nossa cabeça de que aquele ato não foi tão ruim. Apesar de o remédio sincero seria um arrependimento sincero. Quantas vezes a gente não sai por esse subterfúgio na nossa mente das coisas que a gente fez? Aquela briga que às vezes a gente fica sabendo dos inventários da vida, que um irmão não fala com o outro por conta de X, Y ou Z. Pequenas quantias, e cada um tem a sua narrativa para falar que o outro é o errado. Mas não cria em ninguém um arrependimento sincero de cessar aquele problema, cessar aquele litígio, brigas de casais, divórcios. Quantas vezes casais que têm um filho em comum e brigam por um carro e não percebem a dor do seu filho de não ver um pai e uma mãe se falar, pelo menos separar de uma forma cristã. Quantas vezes? E nenhum dá o braço a torcer. Cada um cria a sua narrativa, cria um monstro no outro, mas não traz para ele um arrependimento sincero. E é isso que eu estou falando, foram se criando narrativas ao longo dos tempos, ou pelas próprias pessoas subjetivas, para você evitar esse processo de um verdadeiro arrependimento. Né? Conhecer a lei, reconhecer que você errou, e se arrepender sinceramente, pedir desculpa, humildade, falar, eu errei. Não é à toa que todos aqui estamos num mundo de provas e expiações, porque somos imperfeitos ainda e erramos. E tudo começa pelo arrependimento que a gente fala. Então, isso que eu estou te falando, quando a gente chega aqui na sociedade de hoje, Kardec resume o bem enquanto conjunto de valores morais absolutos. Conhecer o que diz, né? São 10 leis que a gente tem no Livro dos Espíritos, né? A parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? Que é a lei, eu não vou ler todas aqui, mas só vou citar quais que são 12, né? Da lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade e da perfeição moral. 12 leis morais que Kardec mais para frente, ele achava, eu acho que Kardec, quando ele sistematizou o ensino do Espiritismo e trouxe essa parte das leis morais, ele falou, deixa eu aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Né? A gente tem o livro A Gênese, em que a parte primeira das causas primárias ela é mais aprofundada. A gente tem a parte segunda, que é do mundo dos espíritos, que é mais aprofundado no livro dos médiuns. A gente tem a parte terceira, que é das leis morais, que é mais aprofundado no Evangelho, segundo o Espiritismo. E a quarta parte final, que é das esperanças e consolações, que a gente tem o último livro, O Céu e o Inferno, em que ele aprofunda também. Fica uma leitura também aqui para quem tiver maior interesse. Mas as leis morais, elas são aprofundadas, todo o estudo, nesse livro, né, que chama o Evangelho segundo o Espiritismo. E deixa eu passar um pouquinho, senão eu vou indo para frente, esqueço de passar o trem aqui. Então, nessas duas obras, ele permite concluir que não existe relativização do bem. Né? Eu fiz menção aqui à pergunta 830 do Livro dos Espíritos, em que deixa claro isso, né? Muito se falava na época, sociedades divergem sobre o que é bem. Não existe. Está aqui, segundo o Espiritismo, isso não pode mais ser questionado. Ó. Aqui ele fala assim, ó, eu peguei um exemplo aqui, né, que é um exemplo muito caro. Ó. Claro, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os atos que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com os usos que lhe parece natural, ou seja, numa sociedade em que eu posso ter a propriedade de um outro homem, se eu fizer uso disso, é bom ou ruim? Né? Essa é a pergunta. E aqui eu acho que a resposta diz exatamente isso. Não existe relativização do bem. A resposta é a seguinte: o mal é sempre o mal. E não há sofismas que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo.
Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza, mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que, mais desenvolvida e sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Olha o que Kardec confirma aqui. Você já tem elementos suficientes para se instruir do que é o bem e o mal a partir de agora. Não existe mais desculpa. Não existe mais questões históricas que possam relativizar isso. O instrumento está aqui. Foi dado de forma direta, não existe mais parábola, não existe mais interpretação. Aqui está o instrumento para a gente entender o que é o bem e o mal. Portanto, o dever de se arrepender é do indivíduo. Quanto mais ele quiser adiantar o seu progresso, esse é um instrumento que ele vai ter que se utilizar. Enquanto ele não fizer uma reflexão sincera, conhecedor das leis morais que ele tem, e sem criação de narrativas de culpa, ele estagna em relação àquela imperfeição. Né? A doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Né? Se você estagnar em uma determinada imperfeição, você vai voltar, porque você vai ter que passar aquela imperfeição X, Y, Z. No livro O Céu e o Inferno, é curioso que tem um dos artigos que fala do Código Penal, né? Ele fala assim, uma pessoa que vem com 10 imperfeições, se só melhorar 3, volta para melhorar as outras 7. Só que se ela não tiver nem conhecimento das outras 7, vai voltar quantas vezes for necessário. Né? Quem adianta o seu progresso é cada espírito em particular. Óbvio, com a ajuda dos outros, com a ajuda de espíritos que estão lá para nos auxiliar. Mas quem adianta o seu progresso, cada um é responsável pelo seu próprio adiantamento, o tal do livre-arbítrio. Né? Então, conhecer as leis morais se torna essencial. E aqui eu falo do capítulo 17 do Evangelho, que eu acho o capítulo mais bonito do Evangelho. Não sei se vocês concordam. Eu vou ler aqui rapidamente, mas acho o capítulo mais profundo que eu acho aqui, ó. O homem de bem, né? O capítulo do homem de bem. Porque eu não vou ler ele inteiro, mas ele praticamente tem essa página aqui, ó, gente. Você percebe, a gente não consegue botar essa página dentro da nossa cabeça. É isso aqui, ó, frente e verso. Só isso. É só isso que ele está pedindo da gente dentro de um mundo de provas e expiações. Ele deixa claro, para vocês, por enquanto, isso aqui é o suficiente. Não que seja por toda evolução. Mas isso aqui precisa ser feito. E a gente não consegue fazer esse frente e verso aqui, ó. A gente não tem projetado dentro do nosso espírito de uma maneira muito, como se fosse um iceberg mesmo, uma raiz muito forte, isso aqui. Né, Jesus tem aquela parábola das sementes, né, que vão caindo em locais diferentes, e ele mostra isso, né? Isso aqui não vai crescer em você enquanto você não afincar raízes de reconsideração dos seus atos, de reaprendizado, de passar o seu dia em revista, à luz do que você vai aprendendo aos poucos, diariamente, uma conquista diária, um perdão diário, um sorriso diário, uma atenção diária, um abraço diário, uma reconciliação diária, um telefonema diário, um sorriso, uma ajuda a alguém que passa do seu lado, uma atenção, um brincar com o teu filho. Dar uma palavra, às vezes você, que nem a gente está aqui, né? Tirar um pouco do tempo para falar com as pessoas, falar com o coração das pessoas. Por mais defeitos que a gente tem, imperfeições, tomar coragem de tomar uma decisão e falar assim, eu vou lá dar uma palavra para alguém, por mais que eu seja imperfeito, às vezes eu posso falar alguma coisa boa. É uma página e a gente não consegue ler. Mas sabe por que a gente não consegue ler? Porque isso aqui é um processo. E processos demoram. Essa página é um processo. Não adianta você ler, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. São conceitos muito genéricos. Isso aqui é trabalho.
A caridade não é uma coisa falada, a caridade é uma coisa vivida. O amor não é falado, o amor é vivido. Não tem como ensinar isso aqui você vive. E enquanto você não colocar na sua rotina viver o Evangelho, viver o que Jesus falou, viver a página que você lê aqui, não existe arrependimento sincero. É da boca para fora. E a gente vai voltar aqui encarnações e encarnações e passar pelas mesmas aflições mais uma vez para tentar reaprender tudo que a gente não fez na encarnação passada. Cada um daqui está no topo do seu progresso evolutivo, já que a gente não vai para trás, né? Aqui na doutrina a gente fala que a gente não vai para trás. Cada um daqui está no topo do seu processo evolutivo. Você só pode ir para frente. Então, você é o tudo que você aprendeu diante de todas as solidárias encarnações que você teve. Se você ainda se vê como uma pessoa ainda com problemas enormes de muita vaidade, muito orgulho, muito egoísmo, e todos nós nos vemos assim, essa reflexão tem que ser feita. Só que não é só na leitura, é vivendo. Amor, caridade e justiça não é leitura. É processo que se vive no dia a dia. É reflexão sobre o seu ato diário. É tirar as costas da cama, levantar e produzir, e fazer, e trabalhar. Então, eu convido vocês, assim, eu tento fazer isso todos os dias, eu confesso que eu não consigo, mas eu tento ler essas 2 páginas todos os dias. Eu não consigo, de fato, às vezes não dá tempo. Mas mesmo assim, a quantidade de bobagem que eu faço é uma coisa impressionante, porque é difícil a gente botar em prática isso aqui, a indulgência, né? Você quer mais difícil do que a indulgência? A gente não atacar um defeito de uma outra pessoa? Né? A gente não colocar a responsabilidade nas costas dos outros? A gente ser indulgente pelos erros dos outros, pelas fraquezas dos outros, no alto da nossa prepotência? E aqui vai falar tudo isso, né? De todas essas questões, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe, ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessa palavra de Cristo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quantas pedras a gente atira por dia? Não é verdade? Não se compraz em procurar defeitos alheios, nem em colocar em evidência a fofoca. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem para poder atenuar o mal. Olha quanta coisa, ó. Não tira nenhuma vaidade da sua fortuna, nem suas vantagens pessoais, porque sabe, tudo que lhe foi dado pode ser retirado, não é verdade? Quantas famílias, né? Quantos reinados, quantos impérios já caíram no nosso sistema? Quantos imperadores que eram absolutos, romanos, egípcios, quantos e que caíram? Saul, Davi, quantos? Todos ruíram a partir do momento que se afastaram do bem. Nenhum ficou. Né? Então são reflexões que a gente vai fazendo e que muitas vezes a gente passa, mas sabe por que passa? Porque a gente lê isso aqui e não pratica. A gente não pratica. Quando você lê, você tem que ter uma atitude imediata de falar assim, quem que eu estou precisando ajudar? Outro dia eu fiz isso, eu tenho um amigo meu de escola, que ele faz agronomia, uma pessoa sensacional. E eu li essa mensagem de manhã, esse próximo, eu falei assim, eu preciso ajudar alguém agora. E esse meu amigo, ele está numa depressão pesada, assim, o pai dele morreu, e eu acabei fazendo um inventário para ele, e ele naquela depressão pesada, e aquilo me amargura de um jeito, né? Que uma pessoa que cresceu comigo. E eu estava lendo um livro que fala muito de arrependimento também, né? Que é um livro de um norte-americano que escreve muito legal também. É uma leitura mais fácil, mas assim, ele conta uma história que é assim, a menina, ela tem várias frustrações e ela resolve tirar a vida dela. Diante das frustrações da vida dela, ela resolve tirar a própria vida. São vários arrependimentos, vários projetos frustrados. Ela mora na Inglaterra e ela resolve tirar a própria vida.
Eu vou voltar para o meu amigo, não vou perder o fio da meada. E aí, ela cai numa espécie de um purgatório. Mas não é um purgatório se ela vai para o paraíso ou para o inferno. Eles chamam de biblioteca da meia-noite. Em que ela pode rever a vida dela inteira se ela tivesse tomado decisões diferentes que ela se arrependia. Como seria a vida dela se ela tivesse tomado a decisão X, Y ou Z, e de todos que estavam junto a dela, o irmão, o pai, a mãe, o que isso implicaria? E é sensacional, a mensagem do livro fica também, chama Biblioteca da Meia-Noite, ela vai vivendo as experiências dessas vidas que ela deixou de viver, né? Porque cada decisão nossa cria uma vida nova, né? E aí eu falei assim, e ele com essa depressão, com essas coisas das escolhas que ele tinha feito, às vezes ele fala disso, eu falei, já sei, eu fui no correio, eu tinha acabado de ler. Eu falei, não, eu vou pegar esse livro, eu vou mandar para ele, fui no correio. Eu falei, eu vou no correio, eu vou mandar para ele. Aí eu fui no correio ali da Comitra ali, mandei o livro para ele, e aí 3 dias depois ele me ligou. Ele falou, cara, obrigado. E aí ele chorou no telefone, né? Falou, cara, você me ajudou muito, puta, eu já tô lendo, puta, legal demais tua atitude e tal. Então, a gente às vezes desvaloriza as nossas pequenas atitudes que deveriam gerar um arrependimento. Porque eu poderia ter falado com ele no telefone e nem lembrar mais dele, falar, a nossa vida tá corrida aqui e tal, daqui a pouco ele melhora. Quantas coisas a gente negligencia de pessoas próximas, pessoas amigas, nas dores delas. E isso não causa nenhum arrependimento na gente, na nossa fortaleza, né? Porque a gente se vê como uma fortaleza, infelizmente. Mas a gente sabe que toda fortaleza vai ruir. E a gente vai precisar do próximo. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar de alguém que dê um telefonema, que fale, oh, eu lembrei de você. Então, toda vez que você pegar e ler esse capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pense em alguém. Faz esse esforço diário com você mesmo. Essa atividade de trabalho, de amor, de caridade. Não deixa passar algo que você poderia ter feito, porque isso tem que te gerar um arrependimento sincero. Eu poderia ter feito. Eu estava aqui para fazer, era uma pessoa próxima de mim. Eu tenho a palavra aqui no meu... Tá lá, isso aqui fica do lado da minha cama, não é possível que eu não fiz. Isso tem que gerar um arrependimento. E você vê, não é dinheiro, não é nada. É atenção. A gente vive numa sociedade, somos todos solidários, né? No final. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês desse capítulo 17. O estudo espírita, ele exige a praticidade. Ele não é uma doutrina de leitura somente, ele é uma doutrina de praticidade. Ele tem que trazer o arrependimento todos os dias, de alguma forma. A reflexão para pelo menos poder se arrepender. A reflexão do que não foi feito, do que foi feito. Porque senão, o que de fato a gente está progredindo? O que de fato a gente está progredindo se a gente não consegue fazer nem essa avaliação? Qual o progresso de fato? Né? Então aqui, nos pilares da justiça divina, né, que a gente está falando, o arrependimento está dentro dessa ideia de justiça divina, ou seja, a justiça divina como um instrumento de progresso, né, não como um instrumento de punição. Um instrumento que você vai ter regras ali, porque você tem que caminhar para frente, você tem que caminhar para cima, você tem degraus a subir, e para você subir degraus tem condições, é mais ou menos o que fala ali. Então ele vai falar que para você subir você tem determinadas obrigações suas com Deus, suas com você mesmo e suas com o próximo. Né? Um homem de bem ele tem obrigações com ele mesmo, o cuidado com o seu próprio corpo, o cuidado com a sua própria mente, a prática da humildade, a prática de você saber quando você está em desequilíbrio e ser sincero e se mostrar, às vezes, necessitado de uma ajuda. Eu acho que é muito mais fácil a gente doar do que a gente pedir, né? E quantas vezes a gente foi injusto com a gente mesmo, de não pedir, porque o nosso orgulho é tanto, e isso não causou nenhum arrependimento na gente. Quando a gente fala da relação do homem consigo mesmo.
Quantas vezes a gente estourou, às vezes com pessoas, resultado desse processo, de não saber pedir, de não saber fazer uma reflexão própria, de falar, eu preciso parar, eu preciso de silêncio, eu preciso refletir no que eu estou fazendo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de alguém. Difícil a gente fazer essa reflexão, né? Isso também eu acho que faz parte aí do que eu chamo do arrependimento sincero, né? Quando a gente deixa passar essas oportunidades que a própria vida nos vai dando e a gente deixa passar para que se faça uma reflexão de verdade. Vamos lá, aqui eu vou falar um pouquinho de qual dentro desse conceito ainda de arrependimento, né? A gente sabe que aonde a gente quer chegar, né? A doutrina espírita fala onde você quer chegar, né? Eles falam que você tem que chegar, o ponto que a gente pode chegar, a gente não chega a ser Deus, porque Deus ele está lá em cima, mas a gente tem que gravitar na órbita divina, né? O que fala no livro dos Espíritos, né? O homem ele evolui, evolui, evolui no sentido de gravitar na órbita divina. O que é gravitar na órbita divina? Gravitar é uma lei de atração, ou seja, você está atraído por toda aquele conjunto de atributos divinos, né? Somos deuses, como diz aqui, mas ainda não lapidados. Então a gente vai se depurando para que a gente gravite na órbita divina e aí faça parte harmonicamente da criação, né? Faça parte uma parte harmônica, não dissonante, não desequilibrada da criação. E aí vem todo esse processo que a gente precisa parar. Aqui eu falei um pouquinho também, o espírito não regride em sua evolução, ou seja, o que você tem hoje é tudo que você construiu até agora, né? Então, se você não conseguiu construir até agora um processo de uma autorreflexão que te gere arrependimentos constantes, ou você é um espírito puro já, ou alguma coisa está errada. Era essa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer. A gente já é um espírito puro, né? A gente já consegue se colocar como um espírito puro de um outro grau de elevação, porque se não for, a gente tem que ter um arrependimento constante. Ou alguma coisa está errada em termos de avaliação própria, das nossas próprias condutas. Até porque não existe sofrimento ao espírito perfeito, porque ele já não precisa mais do sofrimento como algo para se depurar. Ele já chegou num grau de evolução tal que ele não precisa disso, mas não existe sofrimento sem arrependimento. O arrependimento é a primeira fase para que depois você, com a consciência, você entenda o que é o resultado daquilo que você fez. Então, esse processo de conscientização nosso tem que ser diário. E aqui fala que a lei divina é um instrumento... Eu estou com tempo aí? A lei divina é instrumento de condução do espírito à perfeição. Isso é o que está lá na obra de Kardec, né? Aqui eu falo um pouquinho da justiça divina também, que eu falei para vocês, o arrependimento como instrução, o primeiro passo para a melhoria, né? E aí a gente fala da nossa reforma íntima, né? Que é um tema já bem batido aqui, que a gente coloca sempre nas palestras espíritas, mas que parece um labirinto, né? A reforma íntima, ela, na verdade, é um labirinto, porque a nossa mente é um labirinto. Se a gente não... Aquela história do orai e vigiai, ela tem muito a ver com isso. A nossa mente é um labirinto. Dependendo do caminho que você deixa para que ela vá, ela te conduz para caminhos extremamente escuros. Então, o orai e vigiai, ele vem muito com a ideia de se somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para a melhoria, para o progresso, o arrependimento ele tem que ser necessário. Senão, já seríamos espíritos perfeitos, não estaríamos aqui. E se você, que está aqui ouvindo essa palestra, fala assim, eu não costumo me arrepender, alguma coisa está errada. É hora de fazer um retorno. Você está no seu labirinto interno perdido. Você não está no caminho correto. Porque se você não precisasse mais se arrepender, você não estava, a não ser que seja um espírito missionário que a gente tem aqui, mas a maioria de nós não estaria mais aqui. O arrependimento sincero, ele é um instrumento extremamente necessário para a gente conseguir progredir. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa ter na cabeça. Passou 15 dias, não me arrependi de nada, está errado.
Está errado. Tem que ter me arrependido, não é possível. Eu fui tão bom assim esses 15 dias. Não é verdade? Você tem que colocar na cabeça assim, olha, será que eu fui tão bom assim nesses 15 dias? Deixa eu passar em revista tudo que eu fiz aqui. Não é possível que eu atendi todo mundo, que eu ouvi todo mundo, porque a gente pode fazer isso. A gente tem que se cobrar para que isso seja feito. A gente tem acesso à palavra. A gente acredita, a gente tem fé no que está escrito aqui. Não é verdade? Então, eu acho que essa revista interna da própria consciência que eu coloco aqui. Se não bater nenhum arrependimento, volta para o caminho, volta para a leitura, fala alguma coisa está errada, estou vendo as coisas do jeito que está tudo embaçado o meu óculos aqui, eu não estou vendo as coisas direito. De fato, tem coisa errada aí. E aqui eu coloquei que é construir a estrada pavimentada. O que é construir a estrada pavimentada do bem? Que é esse trabalho, é esse processo, é viver a lei moral. Não é falar a lei moral, é viver a lei moral. Nos mínimos, nos pequenos gestos, nunca desvaloriza o efeito de um pequeno gesto. A gente não tem ideia do que pode fazer com uma pessoa. Nunca desvaloriza o efeito de um pequeno gesto. Para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Essa reflexão é importante. Você vai, a partir disso, dos pequenos gestos, não acha que você tem que fazer grandes castelos e tudo mais. Pequenos gestos, você vai construindo uma estradinha pavimentada na formação do bem. Na formação de uma consciência que praticamente de forma autônoma tem boas decisões. Porque se vê atraída para aquilo. Se vê atraída para aquilo. A gente fala das influências espirituais tanto, né, nos centros espíritas. Como que uma mente orgulhosa que não vê arrependimento em nada do que faz vai se ver atraída por bem? Ela vai ser atraída por quem no campo espiritual? Por quem? A gente que frequenta os centros, a gente vê espíritos tão sofredores no seu orgulho, que deixam a vida nos trabalhos mediúnicos de uma forma tão triste. E ainda que a gente se depare com aquilo dentro de um trabalho, a gente não reflete, fala assim, será que eu não estou indo para o mesmo caminho? Será que eu não estou nesse labirinto que está esse irmão aqui agora, já desencarnado? Será que eu fiz minha reflexão nesse momento que a gente tem a oportunidade? Porque é na encarnação que a gente tem a oportunidade da reflexão. Não é verdade? Então, construir essa estrada pavimentada, o bem não é um conceito em si mesmo. O bem é o trabalho, ele é uma atividade, ele é um processo, ele é uma construção. O bem é resultado de uma construção, porque a gente evolui. Ele não é algo que a gente coloca lá e fala assim, agora eu fiz o bem, agora eu fiz o mal, agora eu fiz o bem, agora eu fiz o mal. É uma coisa que a gente vai construindo. Ele é um universo. O bem não é uma conduta, um ato. Ele é um universo. A pessoa vive no bem. Ela vive no bem em todos os seus aspectos. Todos os seus aspectos. E isso tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio aqui, que a gente fala tanto, porque as decisões sempre são nossas. Esse é o último trecho do artigo 33, né, que é o último artigo eu reproduzi aqui que eu achei interessante a leitura, do artigo 33, que é do Código Penal da vida, e ele fala o seguinte, ó, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito da sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras no céu como na terra. Então, gente, a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui é que vocês usem o arrependimento sincero nessa encarnação como uma ferramenta sincera de melhora, como uma reflexão diária
dos seus atos que são passados em revista, como a gente fala. É importantíssimo a gente ter esse conceito muito bem trabalhado na nossa cabeça e a humildade de achar os nossos arrependimentos, encontrar os nossos arrependimentos. Às vezes eles passam desapercebidos na velocidade do dia a dia, eles passam completamente despercebidos. A gente não vê como a gente poderia ter sido muito mais útil do que foi, dentro das nossas capacidades, possibilidades, dentro do amor que a gente diz ter pelo próximo, dentro do nosso conceito de justiça, dentro do nosso conceito de alegria, dentro do nosso conceito de caridade. Esse instrumento eu acho que teria que ser melhor refletido por cada espírita que hoje está encarnado na Terra. O conceito do arrependimento sincero em um mundo de provas e expiações. Enquanto não tiver a reflexão de cada indivíduo, o nosso progresso como um todo ele vai sendo mais lento, né? E todos sofrem com o progresso lento de toda a humanidade. A gente tem visto isso diante de tantas catástrofes, de tanta tristeza que a gente tem no mundo hoje em dia. Eu queria agradecer demais a atenção de vocês. Eu não sei se eu fiz no tempo certinho. Obrigado. Eu tentei trazer uma palavra de verdade que tocasse o coração de cada um e que fique a oração aqui que a gente fez no início, de que toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, aos poucos vai indo embora e todo mundo precisa de alegria, precisa de amor, precisa de gente, precisa de reflexões e certamente só o fato de estar cada um hoje aqui já é, de alguma forma, um bom espírito que está do seu lado e que fez a gente, em conjunto, trazer essas ideias e bater esse papo. Obrigado mesmo. Uma boa noite para vocês.